Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aí para poder começar mais uma aula de literatura, né? E aí, dando continuidade ao que a gente já vem conversando, né? Sobre o romantismo brasileiro, hoje a gente vai falar sobre essa terceira fase, né? Essa terceira geração romântica, tá? Lembrando a vocês aí, né, rapidamente, o movimento romântico ele vai durar quase todo o século XIX, né? É um movimento que vai desde a independência do Brasil até meados, né, do Segundo Reinado, quando começa uma nova escola literária, né, que é o realismo, logo depois aqui do romantismo, né? Na primeira geração, a gente viu como que eles estavam preocupados com a formação do Brasil, no contexto logo após a independência, né? Então a questão do nacionalismo e do indianismo estavam muito presentes ali, né? E a figura principal que a gente viu é o Gonçalves Dias, tá? Na segunda geração da nossa aula passada, a gente vê que o poeta ele se volta bem mais para o seu interior, né? Então a gente tem uma geração muito mais sentimental, muito mais psicológica, né? Vamos dizer assim, do próprio poeta, né? Então aí a gente tem a segunda geração, que é a ultra-romântica ou a byroniana, né? Principalmente representado aí pelo Álvares de Azevedo e Cassimiro de Abreu. Tranquilo? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a terceira geração romântica na poesia, que é a última, tá? Nas nossas aulas seguintes a gente vai começar a falar sobre a prosa romântica, tá? E aí a gente vai retomar algumas ideias que a gente já conversou sobre elas. Na terceira geração era um pouco diferente das outras, né? Por quê? Até agora a gente não falou do povo. A primeira a gente tem a criação de um herói nacional, né, idealizado, como nós vimos. Na segunda a gente tem o próprio poeta, que se coloca diante da literatura. Agora, é na terceira geração que o povo vai começar a aparecer. O povo que eu digo os mais pobres. Tá? Principalmente quem, né, que vai aparecer aqui? O sujeito escravizado. Né? O negro em condição escrava será quem vai receber, né, maior destaque dentro dessa literatura da terceira geração. Tranquilo, gente? Essa terceira geração a gente pode chamar ela de dois nomes diferentes, né? Ficou comum a gente falar. Ela é uma geração condoreira ou hugoana. Né? Por que a gente fala condoreira? Condor, gente, é uma das maiores aves, né, do mundo. Ela habita, né, aqui na América do Sul, nos Andes, né, principalmente, no Chile, Argentina. Então ela fica naquelas montanhas, né? No Brasil não tem muito isso, mas é comum na América Latina, né? E é uma ave muito grande, né? De envergadura, ela tem cerca de 3 metros, né? Então de uma ponta da asa até a outra. Então a gente percebe que é uma ave muito grande. E ela voa muito alto, né? Muito alto. Então ela consegue ver tudo ali embaixo, né? É bem parecido com uma águia, né? Que voa muito alto, consegue enxergar tudo. A ideia é essa, tá? Por isso que nós vamos chamar aqui de uma geração condoreira, porque eles vão falar o seguinte: nós na literatura, a gente não está olhando só aqui de baixo a sociedade, não. A gente tem um voo alto, a gente lá de cima consegue enxergar essa sociedade. Por isso que a gente discute ela. Por isso que a gente consegue representar ela na literatura. Porque a gente está vendo o que nem todo mundo está vendo. A gente está observando o que as pessoas não estão observando. Né? Então eles se comparavam a esse grande pássaro. Né? Então a relação é essa. O condor é uma ave que consegue alcançar grandes altitudes, representando o alto voo que a palavra pode alcançar em defesa da liberdade. Então essa é uma questão social fundamental para essa terceira geração, o fim da escravidão, tá? Então observem como que aqui existe essa preocupação já, né? Do poeta enquanto alguém que vê um problema social, denuncia este problema e combate ao mesmo tempo. Então esses poetas terão essa preocupação e vão ajudar muito nessa luta pelo abolicionismo, tá? Então, ela pode ser chamada de condoreira, né? Justamente por essa associação ao pássaro, ou hugoana. Hugoana, gente, é quem? Vitor Hugo, né?
que a gente viu na nossa primeira aula sobre o romantismo lá na Europa, né? O Victor Hugo, gente, ele é um escritor francês do século XIX muito importante, né? A obra mais famosa dele, que nós comentamos já aqui em aula, né, são Os Miseráveis. Então, olha, o Victor Hugo, ele escreve um livro que o título já é muito intenso, né? Os Miseráveis. Quem que é miserável, gente? Quem não tem nada. Isso é um miserável, né? Então, a literatura, de maneira geral, ela trata das elites. Ela trata da relação entre os ricos. Ela trata de cenas do cotidiano da burguesia, né? Muitas vezes. O Victor Hugo não. Ele vai falar do miserável. Então ele vai lá na rua e vai contar a história de uma prostituta, vai contar a história de um bandido, né? Isso são os miseráveis, né? Ou seja, ele vai para o lugar mais podre, mais sujo da sociedade, né? Este homem romântico também vai se inspirar nisso. Toda a terceira geração ela é chamada de Huguana por essa aproximação com o Victor Hugo. Então ela quer ela quer contar a história do rico, o sentimento do poeta, não. Ela quer mostrar o lado mais podre, mais sujo que tem na sociedade. E o que é o lado mais podre que nós vamos ter aqui no Brasil? Não será somente em questão da miséria operária dos trabalhadores dentro da Europa. Não. Aqui a nossa maior miséria será a escravidão. Então esses escritores eles vão virar o seu olhar para as cenas da escravidão, né? E vão falar dessas cenas, vão escrever sobre essas cenas, né? Justamente confrontando a escravidão, tá? Pense, gente, a escravidão no Brasil começa no século XVI, quando o português chega aqui, né? E o Brasil será o último país, né, do Ocidente a abolir oficialmente a escravidão. Então observem como que aqui nós temos um problema que se estende durante todo o século XIX. E esses poetas estão justamente apontando para essa ferida. Eles estão justamente questionando esse problema. Tá? Então é aí que aparece para a gente essa aproximação com essa literatura huguana. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha então aqui no contexto social um pouquinho, né? O contexto que nós estamos vivendo aqui, gente, não é mais o de ascensão do Império, o início do Império brasileiro. Não. Nós estamos vivendo o declínio do Império. Então é o momento que o Império começa a cair, né? Por N razões. Vocês vão ver isso nas aulas de história. Mas aqui eu já saliento, né? Guerra do Paraguai, um grande problema, né? O Brasil ser um país extremamente agrário, durante todo o século XIX. Então essas questões elas vão aparecendo para esse poema, tá? Mas aqui então eu destaco dois elementos principais, dentre vários, né? O primeiro deles é as lutas, né, abolicionistas. Então a partir desse momento nós estamos lutando em prol, a favor da abolição da escravidão, tá? Observe, gente, que no Brasil o fim da escravidão, ele não é uma decisão rápida de ser tomada, fácil, né? Então, estão abolindo a escravidão, pronto, não foi assim, né? A escravidão no Brasil, ela termina a partir de um longo processo, né? Que demora aí mais de 30 anos, quando começa, né? Então, primeiro nós temos em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos, oficialmente, mas ele continua existindo de forma ilegal, né, contrabandeada. Depois, nós vamos ter a Lei do Sexagenário, a Lei do Ventre Livre, para só depois a Lei Áurea, que acaba a escravidão. Então, observe como que é um processo. Primeiro acaba uma coisa, depois acaba outra, depois acaba outra, até terminar por fim a escravidão. Então é um processo, né? E quem participou desse processo? Quem lutou neste processo? Esses poetas. Esses poetas abolicionistas, eles vão para a rua, tá? Então nós vamos ver que não é uma poesia para ser lida, né, num salão, você sentadinho na sua cadeira, estou cansado, vou ler poesia. Não.
Era uma poesia para ser gritada no meio da rua, né? Então, os poemas que o Castro Alves escreve são feitos para serem lidos na rua. Tanto que uma frase do Castro Alves era: a praça é do povo, assim como o condor, assim como o céu, né, é do condor. Então, ele chamava as pessoas justamente para divulgar as ideias abolicionistas, né, falar a favor do abolicionismo. Isso está muito ligado com a própria crise, né, do próprio declínio do período imperial. Tá? Então, tudo isso está muito interligado, né, e diretamente influenciando aí a vida e a produção literária desses autores. Tá? Tranquilo, gente? Então, vamos ver aqui algumas características, né? A característica principal dessa geração é a sua preocupação com questões sociais. Isso é fundamental. O poeta está preocupado e sua grande questão é a sociedade que ele vive. Por isso, muitas vezes, a gente chama, né, esse tipo de poesia de uma poesia social, de uma escrita social, né? Então, o poeta ele vai discutir problemas urgentes da sociedade dele. Tá? Problemas que ele julgava fundamentais para serem debatidos que ninguém discutia. Tá, gente? Pensa o seguinte: hoje nós temos cientista político, nós temos sociólogos, nós temos historiadores, nós temos filósofos que discutem política, né? Então a gente entra aí na internet e tem todo momento um cientista político explicando o cenário que nós estamos vivendo e tal. Aqui no século XIX não existe. Então, quem que faz essa função? O escritor. É ele que chama a atenção, né? Durante muito tempo, quem contou a história, gente? A literatura. Por quê? O historiador, enquanto uma profissão, só vai aparecer aqui agora, no século XIX. Então, ele está nascendo. Então, quem que tem essa missão? Quem que se coloca, né, essa obrigação de falar da história, falar da sociedade? É a literatura. Porque não existiam outras profissões, como nós conhecemos hoje. Então o poeta ele vai se colocar nessa obrigação, nesse dever. Tá? Por isso aí, uma poesia social muito forte. Tá? Então, existe um engajamento político do poeta. Eu tenho que falar contra a escravidão. Não é simplesmente uma matéria estética para a minha poesia, uma coisa bonita, não. É uma missão política. Tenho que lutar contra a escravidão, combater esse sistema, né? Então a gente percebe que existe um posicionamento político desses autores contra a escravidão. Tá? Fundamental. Pontos aqui que eles vão ser contra, né? Eles não vão defender esse nacionalismo inventado na primeira geração, né? Então o indianismo também, eles não vão defender isso, né? Eles vão falar assim: olha, nós estamos discutindo coisa que não tem necessidade, né? Então eles rompem com esse nacionalismo e o ufanismo, óbvio, que é um nacionalismo exagerado. Eles não querem saber disso, não. Tá? Eles estão preocupados muito mais com outras questões. Tá? Quais outras questões que eles estão preocupados? É o que a gente vai ver aqui agora, né? A grande questão em que eles se preocupam, né, é justamente a defesa da liberdade, ou seja, o abolicionismo e o republicanismo. Então eles são a favor da república. Eles são contra essa monarquia, contra o império, e são favoráveis justamente ao modelo republicano, em que o povo escolha seus representantes, etc. Tá? Então eles lutam, né, em defesa dessa liberdade, principalmente do negro, do escravo, né? Então o abolicionismo enquanto uma denúncia da escravidão, né? E também lutam aí a favor da república, né? Então contra o Império Brasileiro. Observe que é uma geração muito diferente das outras, né? Ela muda, ela desloca todo mundo, né, do seu lugar de origem. E aí ela propõe discussões, debates, né, que as pessoas não estavam acostumadas. Então é uma terceira geração muito forte, né? E quem que é o grande nome, né, dessa geração, gente? Castro Alves. Né? Castro Alves, gente, é um poeta que vocês têm que pesquisar muito sobre ele, ler os poemas dele, assim, que são de uma força, de uma pulsão assim, apaixonada, literalmente. Né?
Então ele era apaixonado pela causa dele, que era a luta contra a escravidão. Então isso vai refletir de forma muito intensa dentro da sua poesia. E é claro que aqui, né, nós vamos poder ver só uma dele, mas vale a pena vocês darem uma boa pesquisada no Castro Alves, tá? O Castro Alves, ele é nordestino, né? Morreu com apenas 24 anos, também muito jovem, né? Lá ele estudou Direito, né? Depois ele vem para o Sudeste, né? Fica um pouco no Rio, em São Paulo, para aprender mais sobre Direito, né? Conhece José de Alencar, conhece Machado de Assis, e o próprio Machado vai dizer que o Castro Alves era um dos maiores poetas do Brasil. E o menino tinha 20 e poucos anos, né? Morre com 24. Então, observa como que a força da poesia do Castro Alves, durante a sua própria época, já causou muito impacto, tá? Ao ponto de Machado de Assis reconhecê-lo, né, como um grande escritor. A gente vai falar bastante do Machado, né, na próxima escola literária que a gente for estudar. E aí a gente vai perceber a importância dessa fala, né? Então, Castro Alves ficou conhecido, o título que ele recebe dentro da história da literatura é de poeta dos escravos. Porque o escravo ainda não tem voz, ele não fala ao público. Primeiro, ele não sabe ler nem escrever. Já começa por aí. Então ele não produz literatura. Segundo, que ninguém dentro dessa sociedade escravista quer ouvir o escravo. Então quem que é a voz desse poema? Quem que fala? Castro Alves. É ele que vai ouvir histórias de escravos. Ele foi criado por uma ama de leite negra que contava histórias para ele de África, que ela ouviu da mãe dela. Olha que interessante. Então, desde pequeno, ele já escutava histórias dos negros, né? E que sempre tinham um final trágico, né? Não sei se vocês já conhecem, mas vale a pena pesquisar também. Dentro da literatura africana, os textos são sempre muito tristes, são difíceis de ler. Se alguém tiver curiosidade, eu digo 2 nomes, né? Luandino Vieira, de Angola, e Mia Couto, de Moçambique, que são 2 escritores fundamentais africanos. E dentro dos textos deles, contos, romances, o final sempre é trágico. Justamente porque é uma história sofrida, história dos negros. E o Castro Alves ouvia essas histórias, desde criança. Uma cena legal da história dele quando, né, ele vai ao teatro com o tio dele, e ele pergunta, né, para o tio dele o que era uma alma penada, uma alma presa, né? E aí o tio dele fala, é uma alma que quando morre não consegue se libertar e tudo mais. Isso ele criança, perguntando ao tio, né? E aí depois que o tio explica para ele que essa alma penada é uma alma que não consegue se libertar, ir para o céu, nem para o inferno, ele vai e pergunta para o tio, o que é uma alma cativa? Olha a criticidade desse menino, né? Porque eu vi essa palavra cativa, uma alma cativa, né? E havia muita ideia de que o escravo pensava que sua alma estava presa, o seu senhor branco, por isso não tinha como sair nem nada, né? Era o que era ensinado para ele. Então, olha como que o Castro Alves é crítico, né? Ele tem dúvidas, ele questiona, né? E obviamente tudo isso vai aparecer na sua literatura, né? Que é riquíssima nesse sentido. Então é ele que vai colocar em questão, né, esse debate, essa discussão. Tranquilo, gente? Um outro aspecto importante, né, que eu acabei pulando aqui sem querer, é a questão do amor erótico. Tá? O Castro Alves, ele vai escrever poesia de amor também, né? Não tem como poeta fugir disso. Só que não é um amor das outras gerações, da mulher pura, santa, casta, virgem, não. É um amor muito mais sexual, muito mais sensualizado, né? A mulher é muito mais sexual, etc. Então existe essa poesia nele também, tá? Tranquilo? Então só para a gente fechar aqui, para a gente poder passar para os nossos poemas, vamos só dar uma olhadinha aqui nas obras do Castro Alves. São poucas, né, gente? Ele morreu com 24 anos, muito jovem, né? Mas a gente destaca 2 elementos principais. Uma que é uma poesia abolicionista, obviamente social, e uma poesia lírico-amorosa, né? Falar da lírica primeiro, que é mais fácil. A lírica, ele publicou um único livro, né, que a gente chama de Espumas Flutuantes, o nome do livro, que é uma poesia, são poesias de amor, né, lírico-amorosa.
Então ele vai falar de amor, vai falar de paixão, vai falar dessa mulher amada, né? Vai falar de todos esses elementos de uma forma bem sexualizada, bem erótica, tá? Então existe essa poesia nele também, tá? Só que a principal, a que mais interessa dentro dessa geração e a que mais cai nas provas, né? São os poemas abolicionistas, 2 em específico. Vozes da África, olha que legal, é ele que dá voz para a África, e Navio Negreiro, tá? São poemas longos, cada um deles tem tipo, sei lá, umas 10, 15 páginas, então são poemas muito grandes, né? A gente vai ler hoje só um pedaço do Navio Negreiro, que eu vou lendo, explicando para vocês, porque são longos. Aconselho vocês a pesquisarem eles, tá? Vale muito a pena, ele tem uma poética muito bonita. E no Vozes da África, ele vai falar sobre os continentes. Quem é a Europa, quem é a América, quem é a Ásia e quem é a África. Né? Então é aí que ele vai falar, vai dar voz para o continente africano, para ele conseguir dizer o que ele está sentindo. Né? E ao mesmo tempo ele mostra as características da escravidão. Um outro poema, né, que é o que mais nos interessa hoje, é o Navio Negreiro, em que ele vai falar o que é a vida do sujeito escravo dentro do navio. Né? Quem é essa escravidão? Como é essa escravidão? Ele vai descrever, vai escancarar os desafios, os problemas, as questões que esse sujeito escravo encontra, né, dentro do Navio Negreiro. É um poema muito forte. Tá? Então aqui a gente destaca para esses 2 poemas principais. Tá? Então basicamente é esse um pouco, né, o contexto aí do Castro Alves. Tá? Agora a gente vai passar um pouco para a leitura do poema, para a gente poder continuar discutindo essas questões. Tranquilo? Então pessoal, agora a gente vai, né, passar para a leitura dos poemas para a gente conseguir identificar tudo isso que a gente está conversando. Tá? O poema que a gente vai ler hoje, né, um pedaço do Navio Negreiro, um poema imenso, né? Aconselho vocês a pesquisarem, né? Tem na internet aí, torta direito, só olhar, tá? Ele é dividido em 6 cantos, em 6 partes, né? E nós vamos passar, né, por quase todas elas, só 2 que eu pulei, e deixei os trechos, né, que eu julgo mais importante e mais rápidos para a gente conversar aqui. É lógico que a obra inteira é muito importante, né? Aconselho vocês a olhar, tá? O Navio Negreiro, gente, para quem não se lembra bem, né, o que é isso, é a forma com que os escravos chegavam até o Brasil, né? Então ele era muitas vezes capturado em África, vendido, traficado lá, né? E entravam para esses navios, né, onde eles iam para o porão, e aí com cerca de 2, 3 meses chegavam até a América, subnutridos, né, à beira da morte muitas vezes. Então o Castro Alves ele vai contar a história deste navio, o que é esse navio negreiro, né? Muitas vezes ele é conhecido como navio tumbeiro, tamanha quantidade de pessoas que morriam ali e eram jogadas ao mar, tumbas, né? Tem um dado interessante, né, gente? Isso é da biologia mesmo, que as rotas que os navios negreiros faziam era tão intensa, porque foram vários, né, navios que faziam essa rota, jogando corpos, que eles chegaram a alterar a rota de tubarões no oceano. Então, tubarões que eram específicos de uma região começaram a nadar justamente no caminho que os navios passavam. Então, tipo um rastro, né, do navio jogando os corpos, e os tubarões começaram a ficar ali. Então, olha como que ele alterou uma lógica da natureza, né? Tamanha quantidade de corpos que iam caindo ali, machucados, sangrando, etc. Então, é uma realidade muito triste, gente, muito intensa, né? As cenas da escravidão que a gente tem são muito intensas, tá? E uma coisa é a gente estudar isso pela história, né? Ou seja, a gente narra como era, como eu estou fazendo aqui agora, né? Outra coisa é a gente olhar com o olho do poeta para essa realidade. É muito intensa, é muito forte, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora, tá? Então nós temos aí essas cenas, né, do navio negreiro. Então começa lá o Castro Alves. A primeira parte, né, que eu vou ler agora, era uma descrição do cenário.
Então, o que a gente está vendo? O que a gente está observando? Tá? Vamos ver aqui agora. Primeiro, ele tenta localizar a gente, tá? Sente aí essa tentativa dele. Estamos em pleno mar. Doido no espaço, brinco no ar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam, como tubas de infantes inquietas. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual é o oceano? Então, esse eu lírico, ele está ali, dentro do navio, né? Balançando, né? Imagina, ele está lá, estamos em pleno mar. Então, o poeta, ele tenta nos localizar lá dentro do navio, tá? E lá, ele fala, né? Olhando para aquela imensidão toda, o que é o céu? O que é o oceano? Né? Tudo muito azul, nós estamos no meio do nada, né? E ele continua, estamos em pleno mar. Abrindo as velas ao quente afar das virações marinhas, né? Então, o vento que bate, né? Veleiro brinca e corre a flor dos mares, como roçam as vagas as andorinhas. Eu estou olhando para cima, né? O vento jogando a vela, né? E nesse infinito azul, que é o céu e o oceano, né? Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar, doido cometa. Albatroz, águia do oceano, tu que dorme das nuvens entre as gasas, sacode as penas, leviatã do espaço. Albatroz, dai-me essas asas, né? Então, o que ele está chamando a atenção, né? O navio é muito rápido. Por que você está fugindo de mim, navio? Poeta, né? Ele falando enquanto poeta, né? E ele olha aquela ave que segue os navios, né? O albatroz, aquela ave branca, com biquinho amarelo, né? Que fica sobrevoando os oceanos. Então essa ave, ela vai seguindo o navio, né? E ele está perguntando por que ele está correndo tanto, né? E aí tem a segunda parte, né? Que ele vai falar dos marinheiros. Eu pulei por não nos interessar tanto, né? E aí eu parto para a terceira, que ele vai falar o que ele enxerga. Então primeiro ele nos localiza nesse navio, né? Depois ele vai dizer: desce do espaço imenso, ó águia do oceano, albatroz, né? Desce mais, ainda mais. Não pode olhar o humano? Como o teu mergulhar no brinco voador? Mas que vejo eu aí? Que quadro de amarguras? É canto funeral? Que tétricas figuras? Que cena infame viu? Meu Deus, que horror! Então, essa ave que vai se aproximando, né? Vendo o navio que corre bonito, né? Entre o céu e etc. Mas à medida que ela se aproxima, aqui é a própria ave, né? Que tem essa visão também do alto, a ideia do côndor também, né? Então, é ela do alto que, à medida que ela se aproxima do navio, ela se pergunta: mas o que eu estou vendo? Mas o que vejo eu aí? Né? Que quadro de amargura, que canto funeral. Né? Canto funeral é um canto triste, um canto melancólico, deprimido. Né? Que tétricas figuras, que cena infame viu, que cena horrível. E aí clama a Deus, né? Meu Deus, que horror. Olha o medo que essa ave vai tendo à medida que ela vai olhando, que ela vai se aproximando dessa cena, que é o navio negreiro, né? E aí começa o quarto canto, né? Que aí é o momento da descrição do navio negreiro. O que é o navio negreiro? Observe. Era um sonho dantesco. Quem que é Dante, né, gente? Lá do classicismo, né? Lembram dele? Dante que escreveu, né, Divina Comédia, o Inferno de Dante, né? Era um sonho dantesco, é um sonho do inferno, o tombadinho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, né? Então, à medida que eu vou aproximando, eu escuto o tinir do ferro, o som do ferro, o som das correntes, né? Os negros geralmente eram sentados, né? Todos ajoelhados, né?
embaixo do navio, acorrentados uns aos outros. E o que é o dançar aqui, né, gente? É um navio que vai mexendo. Então lá eles estão dançando dentro do navio e as correntes batendo. Então o tinir de ferro, o estalar do açoite. O que é o açoite? O chicote. Então a forma de controlar essas pessoas lá embaixo do navio era pelo chicote. Então eu escuto o som da corrente, esses negros horríveis, né, dançando, e eu escuto o bater do chicote, né? Negras mulheres suspendem as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsias e mágoas vãs. Então crianças magras, com as boquinhas pretas, mamando o seio da mãe, que nem leite tem, né? Ela está mamando o quê? O próprio sangue da mãe, né? Então, magras crianças cujas bocas pretas, rega, né? O que é rega? Molhar. O que molha a boca da criança? O sangue da mãe, né? Pode ser pelo chicote, pode ser pela outra violência que ela tenha sentido ali. Então observe como que o poeta apela para os sentimentos desse leitor. Isso é um poema para ser lido na praça, para as pessoas saberem o que se passa dentro dos navios. Lembrando que muitos escravos, gente, aqui nós já estamos no final do Império, eles não vieram em navios negreiros, já nasceram aqui. Então o poeta ele tenta retomar isso, ele tenta chamar a atenção dessas pessoas, né? E ele começa: e ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz dúvidas espirais. Se o velho arqueja, se o chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Então, dentro desse navio, né, os gritos todo mundo escuta, né, lá. Mas aqui ninguém escuta. Ele fica preso lá no oceano, né? Então, olha o que ele está chamando a atenção também, né? Nós aqui não sabemos da violência que essas pessoas sofreram lá. Por isso que nós temos que lutar aqui contra a escravidão e contra esse tráfico de escravos, etc. Né? E ele continua: presa nos elos de uma cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Dança nesse sentido, né? Porque eu já falei com vocês. Um de raiva delira, outro enlouquece, outros que martírios embrutece, cantando, geme e ri. Né? Ri do que, né, gente? A gente ri de dor, né, essas pessoas. Pelo chicote, pelos martírios, né? Essas pessoas vão sofrendo ali no interior deste navio, né? E ele continua: no entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz no fumo entre os densos nevoeiros. Aí o capitão falando: vibrai rijo chicote marinheiros, fazei-os mais dançar. Olha a força, né? Então o capitão, na hora que ele está manobrando o navio, ele manda os outros marinheiros, né, vibrar e rígido o chicote, deixar o chicote mais rígido, né, para buscar, né, mais longe a pessoa e tal, fazer-os mais dançar, né? Dançar do que, né, gente? Tentando fugir desse chicote que chega para buscar todo mundo, né? E ri-se a orquestra irônica e estridente, e a ronda fantástica serpente faz doidas espirais. Qual o sonho dantesco, qual o sonho do inferno, né? As sombras voam, gritos, ais, maldições ressoam, e ri-se Satanás. Satanás que vai rindo, né, dessas cenas violentas que vão aparecendo dentro do navio, né? E aí, na quinta parte, né, o poeta ele vai dizer quem são essas pessoas. Aqui ele está descrevendo o que ele está vendo, né? Mas quem são essas pessoas? E ele vai dizer: primeiro ele clama a Deus, né? Chama por essa força maior. Senhor Deus dos desgraçados, né? Ou seja, Senhor Deus de quem não tem graça nenhuma. Dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apaga com esponja de duas vagas de teu manto este borrão? Por que o mar não some, não apaga isso, né? Vamos esquecer essa história. Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão, né?
Então por que não vem uma tempestade, um tufão, alguma coisa, e varre o mar e acaba logo com isso, com esse sofrimento, né? E ele clama a Deus, por que Deus está permitindo isso, né? E aí ele pergunta aqui na segunda estrofe: quem são esses desgraçados que não encontram em vós, em Deus, mais correr calmo da turba, que excita a fúria do algoz? Quem que é o algoz, né, gente? É aquele que é incumbido, ele tem a missão de machucar o outro, né? Então, por exemplo, tem uma guilhotina. Quem vai lá puxar a faca para matar outra pessoa, ele é o algoz. Ele é quem fere o outro, né? E ele continua: quem são? Se a estrela se cala, Deus está se calando, né? Se a vaga pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dizei tu, severa musa libérrima, audaz. E aí ele vai dizer quem são essas pessoas. São os filhos do deserto. Pensa Saara, África, né? Onde a terra esponja a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. Então lá eles vivem nus, né? Na tribo deles, no interior da África. São guerreiros, ousados, que com os tigres mosqueados combatem a solidão. Então lá eles são guerreiros, lá eles lutam na África, né? Combatem a solidão. Ontem, antes da escravidão, simples, fortes, bravos. Hoje, no navio negreiro, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Olha a força, né, gente? Então antes eles eram grandes guerreiros em África, lutavam no interior africano, etc. Hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem, a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, né? O sono, dormindo à toa sob as tendas da multidão. Então isso eram eles lá em África, né? Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, porque eles ficavam doentes ali embaixo, né? Então antes eles corriam pela mata, pela serra, leoa, né? E caçavam leões. Hoje estão presos dentro de um porão imundo, infecto, apertado e tendo uma doença, né? Pestes das mais diversas, matando eles ali, né? E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Olha a força disso, né, gente? Então, a hora que você estava dormindo lá embaixo, conseguia pegar no sono, escutava o barulho de alguma coisa caindo no mar, né? Então, pelo arranco de um finado, alguém morreu, e o baque de um corpo ao mar, jogava o corpo dentro da água, né? E aí você lá embaixo escutava batendo, né? Então, imagina o desespero dessas pessoas, pensando que ele mesmo pode ser o próximo, né? Então, olha como que o poeta chama a nossa atenção para isso, né? E ele vai: ontem, plena liberdade da África, né? A vontade por poder. Eles podiam ter vontade, escolher fazer coisas, tinham plena liberdade na África, né? Hoje, cúmulo da maldade, nem são livres para morrer. Ele não pode nem se matar, né? Porque dentro da religião cristã, cujo eles são ensinados, né, catequizados, o suicídio é proibido. Então nem morrer essas pessoas não podem. Prende-os a mesma corrente férrea, lúgubre serpente, né, nas roscas da escravidão. E assim, zombando da morte, dançando na lúgubre corte, ao som do açoite, irisam. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro, ou é verdade tanto horror perante os céus? Deus, eu estou ficando louco ou eu realmente estou vendo isso aqui? Ó mar, por que não apagas com a esponja de 2 vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai da imensidade, varrei dos mares tufão. Então acaba com isso logo, né? Toda a angústia que esse poeta fala, né? E ele próprio não acredita
nisso que ele está vendo. Ele clama a Deus: Senhor, eu realmente estou enxergando isso. Né? Em Vozes da África, ele tem um discurso muito parecido. Ele vai contar a constituição dos outros continentes, vai dizer como que a África é explorada, é colocado um estigma de pobreza, de escravidão e etc. Né? Então esse é o tom da escrita do Castro Alves. E aí ele vai finalizar a sexta parte, né? Que ele vai dizer o seguinte: existe um povo que a bandeira empresta. Tem um povo que empresta a sua bandeira, porque os navios têm bandeiras. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia. Tem um povo que empresta a sua bandeira para cobrir tudo isso. E deixa transformar-se nesta festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, meu Deus. Mas que bandeira é essa? Que impudente na grávida tripudia, né? Que lá em cima balança. Silêncio, musa chora. E chora tanto que o pavilho se lave no teu pranto. Então a nossa musa inspiradora vai chorando enquanto ela assiste tudo isso. Né? Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte que a luz do céu encerra e as promessas divinas da esperança. Então há esperança. E é o Brasil que presta sua bandeira. É a bandeira brasileira que traz esses escravos. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis da lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Então, antes que esses homens morram na batalha, antes que eles morram lutando contra a escravidão, do que aceitem tudo isso. Né? E o Castro Alves, como outros tantos sujeitos, né, que lutavam pelo abolicionismo, compravam liberdade de escravos, ajudavam escravos a fugir, influenciavam escravos a matar os seus senhores. Né? Então aqui ele está falando, antes que você, escravo, isso era dito na praça, hein, gente? Obviamente o escravo passando ali, trabalhando, enfim. Antes que você morra na batalha, do que fique desse jeito. Né? E aí no final ele chama as autoridades para lutarem pela abolição também. Né? Então ele vai dizer: fatalidade é um troço que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho, né? O trilho que Colombo abriu. Quem ligou os continentes foi Colombo, né? Então o trilho que Colombo abriu, com íris no pélago profundo. Mas a infâmia é demais. Ele abriu isso, mas só trouxe problema. Da eterna plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Que é o novo mundo, gente? América, né? Velho, Europa, África, Ásia. Novo, América. Levantai, heróis do novo mundo. Então, heróis do Brasil, heróis brasileiros, levantem-se contra essa escravidão. Né? E ele vai dizer: Andrada, arranque este pendão dos ares. Quem que é Andrada, gente? Quem ajudou na independência do Brasil. Né? Quem apoiou Dom Pedro I na independência. Ele está chamando: Andrada, arranque este pendão dos mares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Né? Então, Colombo, esse homem que já morreu há muito tempo, no século XVI, mas é ele que abriu os mares, né? Que ligou os continentes. Ele está chamando: Colombo, fecha os mares. Né? Então, proíbe, acaba o tráfico negreiro. Né? Não permita mais que exista essa transição entre os continentes, né? Dolorosa e etc. Então, observe, gente, que esse é o tom do Castro Alves. Né? É uma poesia muito forte. Né? Claro que dava para a gente, ir esmiuçando bem mais em cada detalhe aqui, que são muitos. Mas eu deixo para vocês. Tá? Pesquisem no YouTube, né? Tem várias leituras completas do poema, explicações assim, né? Detalhadas. Pesquisem, tá? Porque vale muito a pena. Pesquisem também o Vozes da África, que é muito famoso, já caiu no Enem N vezes, né? Trechos dele. Então, é uma literatura assim, muito importante para a nossa história, né? De luta, né? De resistências, né? E tudo mais. Tranquilo, gente? A gente fica por aqui, né? Essa foi a terceira geração, é bem intensa, né? Social, muito forte, tal. Mas que nos deixa pensar como que o romantismo tem várias fases e faces diferentes, tá? Nas nossas próximas aulas a gente vai ver
começar a conversar um pouquinho sobre a prosa romântica. A gente vai voltar um pouco no início, né? Nós vamos caminhando por aí. Tranquilo, gente? Nos encontramos aí na nossa próxima aula e principalmente fiquem em casa.